É, vamos dar continuidade a esse processo, onde a gente vai trabalhar aí os conceitos básicos, né, de enfermagem com relação à gerontologia. E daí, eu pergunto para vocês a diferença entre gerontologia e geriatria, tá? Alguém sabe me falar? O que é que tem de semelhante? O que é que tem de diferente? Ninguém? Vamos lá. O semelhante, né, é que a gente vai trabalhar o idoso, né? A gente vai trabalhar realmente a pessoa idosa, o velho, certo? E daí, quando a gente trabalha, né, essa questão de gero, a questão do idoso, nós temos que pensar em todos os aspectos, né? O que é um processo normal, né? Uma alteração normal do processo de envelhecimento, tá? Porque todos nós vamos mudar. Vamos pensar aí um sistema que a gente vai ver a olho nu, né? A questão da pele, a questão do sistema tegumentar, tá? Nós observamos isso a olho nu, que a pessoa ela está ficando velha, ela está adentrando no processo de envelhecimento, quando ela vai apresentar o que? Marcas, quando ela vai apresentar rugas, quando ela vai apresentar marcas de expressão no seu próprio rosto, quando ela apresenta diminuição na elasticidade, tá? Então, tudo isso e outras coisas mais, a questão dos cabelos brancos, né? Demonstra essa questão que é normal dentro do processo de envelhecimento, ok? E isso nós temos que mostrar para o nosso idoso que ele vai passar por isso, que isso é normal, certo? E que todas as pessoas né, que chegarem à idade, à velhice, vão passar por esse processo de envelhecimento, tá? Então, gerontologia, né, gero velho, logia estudo, é o estudo de todos os aspectos do envelhecimento, incluindo os problemas físicos, psicológicos, sociais e econômicos dos idosos. Então, todas as pessoas idosas, elas, né, passam por esse processo gerontológico, que é o próprio processo de envelhecimento. Tudo bem? E daí, a gente vai adentrar na questão da enfermagem gerontológica. Existem as especializações, né, em gerontologia, tá? Quem tem essa afinidade, né, em trabalhar idoso, né, faz essa especialização em gerontologia, né, enfermagem gerontológica, onde o público-alvo é trabalhar com idosos. Então, por exemplo, muitas pessoas que abrem home care, ou que trabalham em home care, muitas vezes elas fazem especialização em gerontologia. Por quê? Porque o público maior dos home cares, né, são os idosos, tá? Logicamente que nós temos, dentro do home care, público sem ser idoso, mas o nosso maior público são os idosos dentro do home care, tá? Então, a enfermagem gerontológica é a área especializada da enfermagem, formaliza a prestação de cuidados ao idoso pelo uso do processo de enfermagem. Enfatiza a promoção da mais alta qualidade possível de vida e bem-estar ao longo do ciclo da vida. E os cuidados aos idosos doentes, né? Então, vocês vão ver mais na frente, nos slides mais na frente, que nós temos idosos saudáveis e idosos doentes, tá? E a enfermagem gerontológica, ela trabalha nesse perfil aí, nesses dois perfis, onde a gente vai trazer uma vida mais saudável para esses idosos, assim como a gente vai tentar tratar dos idosos que já estão doentes,
tá? E mostrar para ambos, tanto para os saudáveis quanto para os idosos, ou para os doentes, que muita coisa do que eles estão sentindo, muita dessa sintomatologia, certo? Fazem parte do processo de envelhecimento. E a questão do estilo de vida, né, que eles tiveram antes da velhice, vão implicar muito nessa questão aí do que eles estão passando hoje, né? Como, por exemplo, voltando ao sistema tegumentar, a questão da exposição ao sol. Aquelas pessoas, né, que trabalham expostas ao sol diariamente, elas vão apresentar mais essa característica enrugada, né, desse processo aí do envelhecimento do sistema tegumentar, do que aquelas pessoas que não trabalham expostos no sol diariamente, né? A questão do câncer de pele, né? As pessoas que trabalham expostas, elas estão mais propensas a desenvolver aí o câncer de pele do que aquelas que não estão expostas diariamente. Tá? Então, quem tinha o cuidado com essa pele quando era jovem, protetores solar, cremes e tudo mais, né? Hoje ela pode apresentar na velhice menos expressões faciais, né? Marcas de expressões faciais, que é aquela que nunca teve nenhum cuidado. Ah, não dei ainda, porque eu terminei ontem à noite, viu, Miriam? Mas hoje eu já vou colocar essa e o da próxima aula, viu? Que vocês gostam, né? Já da próxima aula, né? Para vocês imprimirem aí e copiarem. Então, todo esse processo, né, já faz parte do envelhecimento. E nós, como enfermeiros, né, dentro, né, da gerontologia, nós temos que mostrar ao nosso idoso essas duas, né, que isso faz parte do processo, tanto para o idoso saudável quanto para o idoso doente, tá? E a prática de enfermagem gerontológica, ela trabalha com os padrões, que são os níveis e as expectativas dos cuidados almejados, e que seus atos reflitam na maior qualidade possível. E nos princípios, que são os básicos, que são as orientações do cuidado, e os específicos, que são os problemas específicos de saúde. Então, vamos lá. Essa questão dos padrões, né? Nós temos que mostrar ao nosso idoso que isso que ele está sentindo hoje, tá? Faz parte do processo natural do envelhecimento. Como, por exemplo, as dores, como, por exemplo, o andar um pouco desequilibrado, tá? Tem idosos que realmente apresentam, né, mais riscos de quedas, porque eles caem com mais facilidade, tá? Mas a questão do equilíbrio, certo? Ao andar, diminuído, é um processo natural do envelhecimento, tá? A questão dos problemas cardíacos, tá? Também é um processo natural. Aqueles que não tiveram cuidado, né, quando mais jovens, cuidado na alimentação, né, atividades físicas, né, eles vão apresentar com mais avidez, com mais intensidade isso aí, ok? E a questão dos princípios básicos e dos princípios específicos é no sentido de que os básicos são as orientações gerais, as orientações de como se cuidar, tá? E os específicos, eles entram nas especificidades de cada doença, tá? Então, se eu vou orientar um idoso, eu oriento com relação a tudo, todos os cuidados, né? Exposição ao sol, questão da alimentação, a questão do sedentarismo, a questão de participar de grupos, né? Que trabalha aí o social, trabalha o psicológico, ok? E daí eu também vou para a parte específica, que é o quê? Que é a especificidade de cada doença. Se eu estou com um idoso com problema de diabetes,
né, que apresenta o diagnóstico de diabetes, então eu vou orientá-lo com relação também, além dos cuidados gerais, vou orientá-lo também com relação aos, né, aos sinais e sintomas do diabetes, aos cuidados que ele deve ter por ser uma pessoa diabética e por ser um idoso diabético. Tudo bem? Qualquer coisa podem falar aí. E daí nós vemos a geriatria, tá? A geriatria, ela concentra-se no diagnóstico e tratamento de doenças comuns do envelhecimento, tá? É a parte da gerontologia voltada para as questões médicas do envelhecimento, estudos das doenças, dos distúrbios provocados em idosos e seu tratamento. Então, voltando para aquele primeiro slide, qual a diferença entre gerontologia e geriatria? É que a gerontologia é um processo natural do idoso, tá? Ele faz parte das alterações normais do processo do envelhecimento, tá? Todas as pessoas que envelhecem irão passar por isso, né? A questão aí do sistema neurológico, das sinapses, né, a diminuição aí dessas informações, né, que vem aí o esquecimento e tudo mais, faz parte do processo natural do envelhecimento. Quando isso se agrava, tá? Quando isso se torna mais grave e o idoso esquece de um parente, né, esquece o nome do filho, né, entra aí em Alzheimer, aí já entra a questão geriátrica, porque nós vamos cuidar daquela doença específica, tá? Então, gerontologia é um processo normal do envelhecimento e geriatria é um processo que trabalha as doenças, com diagnóstico e tratamento. Tudo bem? Geriatria é o ramo da medicina que se dedica ao idoso, atuando na prevenção, no diagnóstico e no tratamento de suas doenças agudas e crônicas, e como também na sua recuperação funcional e reinserção na sociedade. Então, nós iremos trabalhar em cima do diagnóstico que esse paciente apresenta, em cima do diagnóstico que esse idoso apresenta, tá? Com relação às orientações do tratamento, com relação aos exames específicos, com relação ao prognóstico, né, a recuperação, né, e a reabilitação em si, ok? E daí nós vamos trabalhar o envelhecimento. O envelhecimento, pessoal, é um fenômeno comum no processo de vida, marcada por mudanças biopsicossociais específicas associadas à passagem do tempo, né? Então, tá certo. Então, o que é que a gente tem para dizer sobre isso, né? Todas as pessoas que envelhecem, elas passam por esse processo de mudanças socioespirituais, tá? Com o tempo. E o tempo, como eu falei no início, ele vai mostrar que essa pessoa está passando por esse processo de envelhecimento, quando ela vai apresentar as alterações normais desse processo, dentro dos sistemas. Aí vai atingir todos os sistemas: gástrico, neurológico, cardiovascular, tegumentar, tá? Respiratório, onde ele vai apresentar as doenças respiratórias. Então, todos os idosos irão passar por esse processo, irão passar por essas alterações, né? É por isso que, né, muitos idosos falam: eu não consigo mais fazer isso de quando eu era jovem. Justamente. Por quê? Porque ele está passando por essas alterações, e essas alterações são características dos idosos, que é o que a gente viu quando estuda, é o que a gente vê quando estuda gerontologia, tá? E daí,
eu trouxe para vocês aqui o conceito de velhice, tá? Velhice é a etapa da vida que segue a maturidade e apresenta efeitos específicos sobre o organismo do homem em razão do passar dos anos. Então, vocês veem que envelhecimento, velhice, velho, idoso, né, são, como é que eu posso dizer, rótulos que, né, cada pessoa diz, cada pessoa tem, né, depende da região, depende da cultura, mas que todos irão se dar nesse princípio da maturidade, tá? Do processo de envelhecimento que todos que chegarem a ser idoso irão apresentar, certo? Então, eu trouxe isso para vocês, mas por essa questão de que, tem gente que chama de velho, tem gente que chama de envelhecimento, tem gente que chama de velhice, certo? E daí, nós vamos trabalhar a questão da idade cronológica. Essa idade cronológica, pessoal, tá aqui o carregador. Essa idade cronológica é o que a gente trabalha, a questão da idade em si, né? De acordo com o Estatuto do Idoso, tá? Idoso é a partir de que idade? Eu acho que é 65, não é não? Quem dá mais? Quem dá menos? Eu acho que é 65. Por aí. Pronto. Por aí, essa é demais. 60, tá? O Estatuto do Idoso, ele considera 60 anos, tá? Para já ser considerado idoso. Em alguns países mais desenvolvidos, essa questão da idade, né, rotulada como idoso, ela já passa para os 65 anos. Mas aqui no Brasil, né, o Estatuto do Idoso, ele fala idoso a partir dos 60 anos, tá? Aí o que é que acontece? Quando a gente vai trabalhar a questão gerontológica e geriátrica, nós trabalhamos com a idade cronológica, tá? A idade cronológica é os anos que você tem, tá? São os anos, é a idade mesmo que o idoso apresenta, né? Como Isabel aí, idosa, 60 anos. Ela é idosa, tá? Então, é quantos anos ele apresenta desde o momento que nasceu até os dias de hoje, tá? Kiliane, 65 aí, certo? Então, idade cronológica é o número de anos desde o nascimento. É um método simples de avaliação da idade, né? Que a gente chega e pergunta quantos anos você tem. Essa é a idade cronológica, ok? A gente trabalha o idoso também com relação à velhice cronológica, tá? 60 anos para os países em desenvolvimento, 65 anos de idade para os países desenvolvidos, tá? Isso, né, como eu já tinha falado, ele vai de acordo, né, com o país aí, né, com a questão do estatuto. Nós, aqui no Brasil, o Estatuto do Idoso, ele considera 60 anos para, né, o idoso como idade cronológica, ok? E daí, quando a gente fala nessa questão da velhice cronológica, né, nós temos alguns tipos, perfis de idosos, que, como a gente está falando em cronologia, a gente adentra nessa questão de idade, tá? O idoso jovem, ele é de 65 a 74 anos. O idoso meia-idade, ele é de 75 a 84 anos. E o idoso velho, ele tem mais de 85 anos. Isso, pessoal, a gente faz essa classificação, tá? De acordo com a idade cronológica, tá? Com quantos anos essa pessoa tem, certo? Mas se a gente olhar
e for analisar a questão psicossocial, muitas vezes um idoso de 80 anos, ele é mais novo do que um idoso, ele é mais jovem, ele se apresenta mais jovem, ele tem mais avidez do que um idoso de 65 anos. Concordam? Ou discordam? Clélia, Oi. essa questão aí sobre o convívio psicossocial, né, do idoso, o estilo de vida dele. Minha tia tem 86 anos e ela quer fazer as mesmas coisas que ela fazia antes. Tipo assim, ela gosta muito de mexer com terra, porque ela trabalhou a vida toda na roça. Então, assim, o que eu vejo aqui, ela não se entrega à velhice, sabe? Ela não quer parar. Isso, né, pessoal? É, é isso que eu quero dizer para vocês, né? Quando a gente traz essas classificações, né? É questão da gente saber que essa classificação existe, né? Da gente entender que existe uma idade cronológica, que essa idade é importante para a gente explicar ao idoso que ele está passando por um processo de envelhecimento, tá? Mas, como Juliana falou aí, e Cíntia colocou aí, né, que o avô dela tem 102 anos, mas parece 80. É a questão da vivez, a bisavó, né? É a questão de viver, né? A questão psicossocial, né? Temos muitas pessoas, né, que nem chegam, nem se enquadram nessa idade aí, né, nessa velhice, né? Tem menos de 60 anos, mas ela já tem um peso, já tem uma postura de vida tão velha, né? Que muitas vezes a de 80 fica dizendo, poxa, vamos ser jovem, vamos curtir a vida e tudo mais. E é dentro desse aspecto que nós vamos trabalhar esses idosos, tá? Logicamente que nós vamos dar a importância da idade cronológica, tá? Porque dentro do processo de envelhecimento isso vai acontecer, né? Mas a questão mental, tá? Ela vai implicar muito dentro desse processo, dentro da gerontologia e dentro da geriatria, ok? E para isso, nós temos aqui, ó, a velhice biológica, tá? Essa velhice biológica, alguém quer falar? Essa velhice biológica, ela adentra em um processo contínuo durante a vida, onde há modificações morfológicas e fisiológicas, que é isso que eu disse para vocês, né? A gente tem que dar importância à idade cronológica, né? Porque ela vai trazer essas transformações, ela vai trazer essas alterações, né? Que é o biológico. O biológico ele vai mudar, tá? Quem tem 40 anos é diferente de quem tinha 20 anos, tá? Quem tem 60, aí que vai ser diferente. Por quê? Porque o processo está mudando, o corpo está mudando. Nossa postura, ela já muda. Por quê? Porque ela vai se encurvando dentro do próprio processo natural do envelhecimento. Essa nossa postura, ela já vai se encurvando. Por isso que os idosos, eles se apresentam menores, tá? Porque a nossa coluna ela já vai se envergando, como se diz no popular. E isso traz aí a velhice biológica, tá? Mas nós temos que trazer, né, em cima dessa idade cronológica, em cima dessa velhice cronológica, dessa velhice biológica, nós temos que trazer o idoso de acordo com a sua vivência, tá? De acordo do seu estilo de vida. E a gente tem que deixar que ele se aproprie do seu estilo de vida e a gente consiga cuidar dele em cima disso que ele traz, tá? Que é mais fácil, muitas vezes, a gente cuidar de um idoso que ele apresenta, né, um estilo de vida saudável, que ele seja um idoso feliz, do que a gente tratar e cuidar daquele idoso que é deprimido, que tem sentimentos de, nunca vou me curar,
Ah, eu devia já ter morrido. Ah, eu sou um peso, né? Tudo isso vai implicar no prognóstico e no tratamento desse idoso. É. Que isso aí, né, Juliana? Né, já pode ser princípios aí de Alzheimer, né? Onde ela lembra, né, muito do passado e esquece do presente, né? Precisa se ter uma observação aí com relação, né, a esses pensamentos aí da memória. E daí, pessoal, nós vamos ver a diferença aí entre senescência e senilidade, tá? Como a gente viu a diferença entre gerontologia e geriatria, certo? E gerontologia entra aí no processo normal e geriatria entra na questão do diagnóstico e tratamentos específicos, a gente também traz conceitos para vocês com relação à senescência e à senilidade, tá? Senescência, pessoal, é um processo normal, tá? Ele resulta do somatório de alterações orgânicas, funcionais e psicológicas do envelhecimento. Então, a senescência, ela vai fazer parte, ela é, aliás, o processo natural de alterações do envelhecimento, certo? Então, todo idoso, ele vai apresentar senescência, porque é o processo de envelhecimento que ele está passando, que todo idoso vai passar, porque o organismo já está envelhecido, tá? O sistema, ele já vai apresentar alterações, porque ele não consegue mais funcionar como antes, ok? Já a senilidade define uma velhice patológica, caracterizada por disfunções orgânicas, modificações somáticas, limitações, debilitação psíquica e enfraquecimento cerebral. Então, o que é que vai acontecer aqui? O idoso senil é porque ele apresenta alguma patologia, tá? Então, se eu tenho, né, um idoso saudável, que ele não tem nenhum diagnóstico, então, ele não é um idoso senil, porque ele não tem uma patologia, tá? Ele só vai apresentar, só é considerado um idoso senil se ele apresentar uma patologia, ok? Mas com relação à senescência, todo idoso passa, né, apresenta senescência, porque é do processo natural do envelhecimento. Deu para diferenciar as duas? Tudo ok? E daí, ótimo. E daí nós vamos para a questão, para outras diferenciações, né? Como são fundamentos, né? A gente tem que trazer conceitos e diferenças para vocês, para que vocês possam entender isso e a gente adentre nos sistemas aí, tá? Então nós vamos trabalhar a questão do idoso vulnerável e o idoso saudável. Idoso vulnerável refere-se àquele com mais de 75 anos ou com 65 anos, que são portadores de algum tipo de comprometimento funcional. Comprometimento funcional, eles precisam de ajuda nas atividades de vida diárias, consigo mesma ou tomada de decisões. Então, pessoal, imagine comigo. Um idoso vulnerável é um idoso dependente, tá? Aí vocês podem pensar, ele é dependente de tudo? Não. Um idoso vulnerável, o mínimo que ele dependa de nós, ele adentra nesse conceito aí de vulnerabilidade, tá? Então, por exemplo, ele não anda sozinho, ele é dependente de um cuidador para andar, tá? Então, ele é um idoso vulnerável. Ele tem problemas nos esfíncteres, ele é um idoso vulnerável. Ele não consegue tomar banho sozinho, ele é um idoso vulnerável,
tá? Então, ele vai apresentar, a partir do momento que ele apresentar algum comprometimento funcional, ele vai depender de alguém, ele vai depender de algum objeto, ele vai depender de algum instrumento, de algum utensílio. Então, ele entra aí na classificação de idoso vulnerável, tá? Quando a gente, lá no final, quando a gente for ver a questão da avaliação geriátrica, nós vamos trabalhar alguns exames e algumas escalas, tá? Onde a gente vai ver a questão de até onde o idoso é considerado dependente e até onde ele é considerado independente, tá? Porque muitas vezes a questão de fechar os botões da blusa tornam ele dependente de alguém, tá? A questão de ir ao banheiro e não conseguir se assentar torna-o dependente também. Então, ele entra aí como idoso vulnerável, ok? Já um idoso saudável é uma pessoa sem comprometimento funcional, que maneja bem o ambiente e precisa de assistência mínima, tá? Então, aquela questão de ele não apresenta nenhum comprometimento, ele vai ao banheiro sozinho, ele toma banho sozinho, ele se alimenta sozinho, caminha, anda por vários cantos, né, da cidade sozinho, ele não tem comprometimento funcional, tá? Com relação a essa precisa de assistência mínima, é aquela questão dos cuidados, né, das orientações. Você não pode comer isso, você não pode comer aquilo, você não pode beber, você tomou o remédio, né? Mas o idoso, ele se vira sozinho. A gente tem esses cuidados gerais, né, essas orientações gerais, de um cuidado que nós temos até com uma pessoa jovem, né? Você tomou o remédio, você não pode beber isso, você não pode fazer essa atividade, tá certo? Então, ele é considerado um idoso saudável quando ele não apresenta nenhum comprometimento funcional, tá? Ele é totalmente independente. Ele cuida de si mesmo, ele cuida bem de si mesmo, tá? E daí, ele vai aí se virando sozinho, como se diz no popular, ok? E daí, pessoal, né, nós vamos trabalhar aqui alguns fatores, tá? Nós temos os fatores que influenciam o processo de envelhecimento, certo? Esses fatores que influenciam o processo de envelhecimento, ele está totalmente ligado à questão do que esse idoso viveu. Essa questão, Cíntia, deixa de gostar do banho, né? A maioria dos idosos, né? Eles não estão a maioria, mas assim, uns 60%, 65%, eles passam por esse processo, por quê? Porque eles não vão ligando para a questão da higiene pessoal, tá? Porque eles se sentem sozinhos, né? Isso vem também pela questão social. Eles não saem, não se sentem sozinhos, não ligam mais em se cuidar, porque eles já estão idosos, já têm rugas, ninguém vai olhar, tá? Em contrapartida, nós temos alguns idosos que cuidam bem, né? Essa questão, esse idoso que não liga para essa higiene, ele entra no idoso vulnerável, né? Porque a gente sabe que a higiene do nosso corpo, tá? Ela é primordial, né, para o nosso bem-estar, tá? Então, muitas vezes, idosos deprimidos, com pensamentos negativos, eles apresentam esse relaxamento, tá? Eles apresentam essa falta de cuidado com eles mesmos, certo? E aí entra como idoso vulnerável, porque ele vai depender, né, de alguém que bote ele para tomar banho. Pois é, ele disse que não precisa, justamente porque ele acha, quando ele era mais novo, né, alguém ia cheirar, beijar, abraçar e tudo mais. E hoje talvez ele tenha isso,
né, dos netos, dos filhos, mas ele não se enxerga mais como antes, né? É a questão de como ele se vê. Daí ele vai relaxando em determinadas coisas, tá? O banho é uma delas, ok? Também tem isso, né? Aí, né, essa questão de não pedir ajuda, não querer pedir ajuda, entra aí na questão do social, tá? Mais na frente, nós vamos ver essa questão de que os relacionamentos, tá? Isso são muito, devem ser muito trabalhados com os idosos, tá? Essa questão do relacionamento familiar, a questão do relacionamento em grupos, tá? Então, isso deve ser muito trabalhado, porque isso, ele traz, né, dentro dos seus pensamentos negativos, né, como eu sou um peso, como eu não sirvo mais para nada, como eu não trago mais dinheiro para casa, como eu não sou mais aquele que é o dono, o bambambam, tá? E daí vai trazendo, né, esses pensamentos, né, a questão de que não é mais ele que mantém a casa, né, já é outro, já são os filhos, né, aquela história, né? Não sou mais eu que moro com os meus pais, são meus pais que moram comigo, né? Então, né? Então, quer dizer que o processo se inverteu, né? Antes todos dependiam dele, agora ele depende de um filho, né? Depende do neto, certo? Tanto financeiramente quanto em alguns afazeres, tá? E daí nós vamos ver os fatores que influenciam o processo de envelhecimento. Nós temos a questão da hereditariedade, tá? Então, as doenças familiares, a gente sabe que isso pode vir, né, a ser apresentado aí na velhice, né? Ou a pessoa apresentou isso antes da velhice e carrega isso até a velhice, como nós temos as doenças crônicas, né? Diabetes, por exemplo, né, ele pode ser hereditário, e daí, né, a pessoa desenvolveu quando jovem, tá? E daí traz isso como uma doença crônica na velhice, tá? A experiência de vida, né, como o Van Gless falou, né, depende como eu vivi, né, depende como esse idoso viveu, tá? Se é aquele idoso que sempre, né, foi alegre e hoje ele tem um espaço para se manter alegre, ele vai continuar desse jeito. Se é um idoso que sempre foi, se é uma pessoa que sempre foi alegre, mas hoje ele está num ambiente onde ele sofre hostilidade, então ele não vai mais conseguir ser alegre, tá? Se é uma pessoa que já vem deprimida antes de ser idoso e hoje ele é idoso, né, dentro do processo de envelhecimento ele se deprime mais, então como é que eu vou trabalhar esse idoso? Tá? Então, essa experiência, a carga, né? Se eu sempre trabalhei, hoje eu não trabalho mais, então muitas vezes isso faz com que o idoso, né, seja atingido, né? Os pensamentos negativos venham à tona, tá? A questão do contexto social e familiar, né? A questão de convívio, pessoal. Essa questão de como eu me relaciono com as pessoas que convivem comigo dentro de casa, tá? Como eu sou tratado, como eu trato os demais, certo? Porque muitas vezes, em algumas vezes, o idoso, ele é bem tratado, mas ele é ríspido, mas ele não quer ser bem tratado, né? Ele acha que estão com pena, ele acha isso e aquilo, tá? E também essa questão social, né? Inserir o idoso dentro de grupos, isso é bastante benéfico, tá? Por que é que as estratégias de saúde da família, elas trabalham tanto a questão de grupos de idosos? Porque a gente sabe que isso é benéfico para a saúde social desse idoso, ok? E para a gente encerrar hoje, né, que a gestante aí vai fazer comida e ela não pode
deixar de comer. E todo mundo se animou, não foi agora? Muito bem. A Adriana não quer, não. Então, a gente vai continuar mais aí por 1 hora. Deus me livre. Ó, se você ficar como Vanglécio, ó, e daí, né, continuando com os fatores aí, nós temos a atividade física, a questão do sedentarismo, né, que a gente sabe que não é benéfico, tá? Então, a atividade física nós devemos sempre fazer, o idoso, né, ele deve continuar fazendo com essas atividades físicas, logicamente, com acompanhamento, respeitando os seus limites, né? Quando a gente for ver o sistema respiratório, nós vamos ver que essas atividades físicas, elas são benéficas para essa questão dos brônquios e dos bronquíolos, né, na excreção aí das secreções. O estresse, né, é outro fator que influencia aí na questão, né, da vulnerabilidade, dos pensamentos negativos, da tristeza, da raiva, da ociosidade, tá, de não mais servir para nada, de não mais trazer a renda maior, tá, então esses fatores estressantes fazem com que a gente cuide, né, e oriente o idoso na questão social para ver se esse estresse é minimizado, tá? A questão do estado de saúde, né, nós devemos estar sempre, né, orientando os idosos, mesmo que eles sejam idosos saudáveis, a estar sempre buscando, né, um melhor estilo de vida, questões dos exames aí rotineiros, né, se a gente tem a geriatria, né, para cuidar desse estado de saúde, né, desse idoso, e mostrar para ele que muito do que ele sente faz parte do processo de envelhecimento, né. Minha mãe diz muito, né, ela tem todas as doenças ósseas, osteoporose, artrite, artrose, e ainda teve chikungunya, né, então tem dia que ela não se levanta, né, tem dia que ela sente dor em todos os ossos, tem dia que não sente nada, né? Então, assim, a princípio, né, principalmente quando ela teve chikungunya, ela sofria muito psicologicamente, porque ela dizia, né, que sentia dores demais, tá? Hoje, ela já se habituou a essas dores, né, ela já se habituou que tem dia que consegue se levantar, e infelizmente tem dia que não consegue, né, que ela já diz assim, não, eu já entendo que isso é porque eu já tô velha mesmo, tá? E assim, o idoso, ele tem que encarar a sua idade cronológica, né, e o processo de envelhecimento que é característico disso, tá? E a questão da alimentação, né, a gente sabe que assim como a atividade física, ela é propícia, tá? Ela é benéfica para a questão aí, não só do envelhecimento, né, mas para todo o estilo de vida. Ok, pessoal? Então, a gente encerra aqui, tá? Vou mandar esse slide para vocês e o outro, certo? Quando for na terça-feira, às 10h20, a gente termina esse conteúdo aqui, aí eu vou passar a atividade para vocês, tá? E a gente já adentra aí no sistema tegumentar. Ok, meus amores? Feliz por estar com vocês no dia de hoje, tá? Continuem se cuidando, usando máscara, usando álcool gel, no isolamento aí, para que a gente volte o mais rápido possível a se abraçar, tá? Beijo e até mais.